Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Essa é uma parceria com a OAB de Bauru. Hoje vamos falar sobre a judicialização da política. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Nilo Casan de Oliveira, que é procurador do município de Bauru, especialista em direito e doutorando pela faculdade da Unesp de Botucatu. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, professor. Muito obrigado pelo convite, obrigado à FIB. E vamos lá hoje falar um pouquinho sobre as políticas públicas de saúde. Maravilha, nós é que agradecemos a sua presença aqui para tentarmos aí na medida do possível esclarecermos os nossos telespectadores, como vamos falar aí de políticas públicas, vamos falar aí principalmente do tema que eu acabei de citar, né, a questão da judicialização da saúde. O que é isso, né? A judicialização da saúde com essa questão de pandemia, isso está acontecendo demais, não só em Bauru, mas como no país como um todo, né? A situação da saúde aí hoje é complexa. Mas vamos lá, já que a gente está falando aí da saúde, né? Como fica aí essa questão da saúde em questão de histórico no país, né? No nosso Brasil? Como que se deu isso aí? Professor, nos últimos 100 anos do Brasil, houve uma grande transformação em relação à política sanitária brasileira, certo? Em especial, a gente divide em dois marcos, antes da Constituição de 88 e pós-Constituição. Antes disso, a política sanitária ela era muito fraca, o implemento da saúde pelo Estado era muito restrito, né? E as entidades como a igreja ajudavam bastante nessa questão sanitária. Ao longo desse período, o governo ele acabou se dedicando a essas questões justamente de vacinas e depois hospitais específicos, como hospitais psiquiátricos e hospitais de tratamento de tuberculose, por exemplo. Com a Constituição de 88, houve uma grande revolução no sistema sanitário, né? E a Constituição começou a delimitar ali alguns parâmetros para que o gestor pudesse atuar na questão sanitária do Brasil. Então foi basicamente isso. Depois da Constituição de 88 veio a Lei 8080, que é a lei do SUS, trazendo aí grandes avanços para o sistema sanitário brasileiro. É interessante, né, essa questão aí de como vem surgindo e como vem se modificando a questão da saúde aqui no nosso país, né? Uma outra situação também aí que é interessante, muito se fala sobre políticas públicas, né? A gente ouve na televisão, a gente ouve no rádio, porque precisa de política pública, porque as políticas públicas têm que estar voltadas para a saúde, tem que ter política pública para a educação, tem que ter política pública para a saúde, tem que ter política pública para não sei o quê. Eu tenho certeza, né, o nosso telespectador, sem dúvida alguma, já ouviu falar nessa questão da tal de políticas públicas, né? Política pública para um monte de coisa. Mas, na realidade, o que são as políticas públicas? Professor, as políticas públicas, elas são metas, objetivos e ações que o gestor, no caso o presidente, o governador ou o prefeito, ele tem que implementar em prol da população. Geralmente, essa implementação dessas políticas públicas, ela se dá através da efetivação de um direito. Então, basicamente, é um conceito amplo, mas se a gente for reduzir aqui ao direito, ele seria dessa forma explicitado, digamos assim. Na realidade, é um conceito, como se diz, até simples, mas as políticas públicas são de extrema importância para a população como um todo, principalmente a população mais hipossuficiente, a população mais necessitada do país. Outra questão aí que nós temos visto, né, principalmente na questão de pandemia de coronavírus ou Covid-19 aí, nós temos visto aí muita questão de, até antes disso, mas não tanto quanto agora, a gente vê aí, talvez seja o caso de algum telespectador nosso aqui, pessoas que ingressam na justiça com ações, um pedindo remédio para não sei o quê, uma doença, não vamos citar nenhuma aqui, né? Um exemplo só, pedindo remédio, o outro insumo para uma outra doença, o outro quer internação, a outra pessoa necessita de qualquer outra situação ligada à saúde, e aí nós temos aí várias ações que ingressam-se aí no Poder Judiciário, sempre pedindo alguma coisa voltada para a saúde. Então, o que é em si essa questão, né, para a gente retratar aqui da judicialização da saúde? Judicialização seria basicamente, a gente tem lá os princípios da Constituição, a separação dos poderes, que está nos artigos iniciais ali da Constituição,
E a judicialização é quando o poder judiciário acaba obrigando, geralmente, o poder executivo a praticar determinadas políticas públicas, no caso de saúde e no caso o fornecimento de medicamentos, órteses, próteses. Então a judicialização é o fenômeno da intervenção de um poder no outro, né? É o famoso checks and balances, né? Um poder interferindo no outro, obrigando que ele faça determinada situação, no caso, implementando essa política pública sanitária. Então esse é o fenômeno da judicialização. É interessante, né? A gente está dizendo aqui que as pessoas ingressam na justiça pedindo medicamento, internação, seja lá o que for. Nós estamos dizendo isso porque realmente, se as pessoas estão fazendo isso, é porque isso está faltando, né? Porque ninguém vai ingressar pedindo medicamentos, não precisa tomar medicamento. Ninguém vai ingressar pedindo um leito de UTI porque quer passear lá no UTI, né? Mas não, infelizmente ainda a gente vê as pessoas necessitando aí desse ingresso de ações no judiciário que gera esse fenômeno explicado agora por você aqui, doutor Nilo, que é a famosa judicialização da saúde aí. E o que eu noto sempre é assim, né? Estando na área jurídica, tudo que a gente praticamente fala em termos de direito, a gente faz uma relação com a Constituição Federal. Você vai falar de futebol, a Constituição diz alguma coisa sobre esporte. Você vai falar de educação, a Constituição fala muito de educação. A gente fala de saúde, nossa, nem se fala, né? A Constituição também, evidentemente, aí fala, não poderia deixar uma coisa mais importante, que é a vida, que é ligada, evidentemente, diretamente à saúde aí. Então, qual a relação que existe aí dessa judicialização? Qual o fundamento constitucional maior que nós temos aí para essa questão da judicialização? Professor, exatamente, a Constituição, a partir de 1988, como a gente disse, ela implementou, ou pelo menos deu algumas diretrizes em relação à saúde. Dentre elas, na ordem social, lá para o final da Constituição, artigos 194, 198, ele faz algumas perspectivas e cria alguns limites de gastos do gestor na saúde, né? No caso, 15% de toda a arrecadação própria deve ser gasta com a saúde, né? Qual que é o problema? A Constituição ela foi um pouco utópica. Ela criou um limite mínimo, mas não cria um limite máximo. E a conta nunca fecha. Então a gente acaba gerando um problema. Talvez um dos fundamentos para a judicialização, um dos motivos que levam à judicialização. Então essa questão é bastante complexa, porque a nossa Constituição, ela, dentre os princípios ali de acesso à saúde, cria a universalidade, o acesso igualitário a todos. E isso gerou um grande problema também, tanto para o operador do direito, quanto para os juízes, né, e para os entes federados em relação a essa gestão sanitária. Não é fácil não, né? Embora a gente tenha aí até a Constituição tratando da questão da judicialização, mas na prática tudo fica mais complexo. Mas ainda bem que a gente tem aí operadores e o Poder Judiciário e tudo para tentar resolver aí essas questões ligadas à saúde da população aí também, né? Uma outra situação, a gente está aqui falando de judicialização, a judicialização da saúde, pessoas que ingressam com ação, o Poder Judiciário resolvendo algumas questões ou várias questões ligadas à saúde e tudo mais, né? Tudo isso que nós falamos até agora na questão aí da judicialização, da questão judicial. Mas também nós temos aí a questão administrativa, né? O acesso à saúde no âmbito administrativo. Como que ocorre essa situação? Na verdade, existem hoje duas listas grandes de medicamentos, a Rename e a Remume, né? Uma lista nacional estadual e a outra lista municipal. Geralmente, os municípios eles ficam com atenção básica e o Estado e a União com medicamentos de alta complexidade, medicamentos de alto custo. Então, geralmente existe isso. E essas listas, de acordo com a legislação, elas têm que ser atualizadas de tempos em tempos, certo? Então, qual que é a ideia? A ideia é que aqueles medicamentos que estejam nessas listas, que eles sejam fornecidos de forma voluntária por esses entes, né? Dando o acesso à saúde a toda a população. Só que muitas vezes, às vezes por questão de logística, às vezes por má administração, ou às vezes por falta de recursos, acontece o fenômeno da judicialização, né? Então, por mais que existam essas listas, muitas vezes elas não conseguem ser devidamente implementadas. Não se dá conta de tudo que se tem que se dar na realidade aí, né?
Voltando um pouco na questão da judicialização, né? Quando a gente fala de judicialização, envolve evidentemente a questão do poder judiciário. E quando a gente fala de poder judiciário, praticamente também tudo chega lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, né? O STF dá a última palavra em várias questões. A realidade é essa hoje, né? E nós temos a questão da responsabilidade do ente público, né? O ente público tem responsabilidade, a questão da saúde, não se faz o que quer da forma que se quer. Existe um respeito à lei, respeito à Constituição, respeito à legislação como um todo. Como funciona aí essa questão da responsabilidade do ente público de acordo com o pensamento do STF? De acordo com o STF, esse posicionamento, os entes eles são responsáveis solidariamente, certo? Independente de um medicamento de média ou alta complexidade, alto custo, esse medicamento, esse insumo, ele acaba sendo de responsabilidade de todos. Então, por isso que há talvez uma descompensação, porque a população ela pode, ao mesmo tempo, ingressar com uma ação contra o município, Estado, União, ou pode escolher cada um deles, né? E o Supremo pacificou essa questão, há solidariedade. Então, geralmente, a pessoa pode escolher, né? Gerando uma descompensação. Por isso, até, voltando na questão anterior, que há essa questão de uma desestruturação administrativa. Talvez por isso que há uma crescente judicialização, justamente porque as questões administrativas elas não são, às vezes, respeitadas. E aí há um descontrole na gestão pelo prefeito, pelo governador e pelo presidente da República, digamos. Pelo menos aí o STF se posicionou quanto a isso e já temos um norte, uma direção aí que deve ser tomada. Quando a gente fala de questão de saúde, judicialização de saúde, eu gostaria de citar aqui, a questão é técnica, né? A questão da reserva do possível. Eu queria que fosse passado para o nosso telespectador, de forma bem simples, para que a gente possa resolver isso aí, a questão do que é a reserva do possível, né? E se é aplicado na questão da judicialização da saúde. Perfeito, professor. A reserva do possível é a possibilidade do Estado, quando eu digo Estado de maneira geral, União, municípios, DF e Estados em si, em relação à possibilidade de arcar com a saúde, certo? Então, quando um Estado, um município, ele não consegue arcar com determinada demanda sanitária, ele cai nessa questão da reserva do possível, é a possibilidade dele de arcar. E essa questão ela até aceita, mas o funil, digamos assim, é muito estreito. O gestor ele tem que comprovar que ele não tem mecanismos mesmo para conseguir comprar o medicamento. E aí, só complementando, com a reserva do possível, a gente também entra no mínimo existencial. Então, o Supremo e os tribunais superiores eles sempre fazem um paralelo, né, medindo o mínimo existencial com a reserva do possível, né? Então é muito difícil de ser aplicado, né, a reserva do possível. Geralmente o judiciário determina e o ente acaba tendo que cumprir essa demanda. Isso ainda bem que se cumpre aí, ou pelo menos se faz cumprir. Essa questão da reserva do possível realmente é bem complicada aí. Mas é isso aí, o tema é muito interessante, a questão da judicialização, das políticas públicas, isso é muito importante, além de interessante. Nós vamos continuar com esse bate-papo aqui, mas daqui a pouco nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, não saia daí. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. Vestibular FIB. Inscreva-se. fibbauru.br. FIB na sua vibe.
Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando da questão da judicialização da saúde, não da política. A gente está tão acostumado com política que, na verdade, é a judicialização da saúde e de políticas públicas. Nós vamos voltar agora para este bloco falando da seguinte questão. Tudo parece que o Estado é obrigado a nos dar, né? Não sei se é coisa de brasileiro, né? Da gente, né? Nós brasileiros, a gente tem costume de pedir tudo para o Estado. A gente quer que o Estado nos forneça tudo. Será que a questão é bem assim, né? O Estado é obrigado a fornecer aí na nossa questão, no nosso debate, na nossa conversa aqui hoje, questão da saúde, o Estado aí é obrigado a fornecer todo e qualquer medicamento para a sociedade. Vamos imaginar lá, vamos falar um absurdo, estou com uma dorzinha de cabeça, o Estado tem que dar o remédio para dor de cabeça. Eu estou com não sei o que, aqui uma coisinha, passar uma pomada aqui por causa da pele, o Estado tem que me dar pomada. Será que é assim mesmo? Professor, nem sempre o Estado é obrigado a fornecer todo e qualquer tipo de medicamento. Geralmente, o juiz, no caso concreto, ele faz uma ponderação, né? Esses tempos a gente pegou um caso que a pessoa ela teria uma sobrevida de 3 meses e um medicamento que custava mais de R$100.000. O juiz, o Ministério Público, eles ponderaram e falaram, olha, nós não concordamos com esse fornecimento. Por quê? Porque esse fornecimento de um medicamento de R$100.000 por uma sobrevida de 3 meses pode afetar o fornecimento de vários medicamentos ao resto da população. Então, nem sempre o Estado é obrigado a fornecer todo e qualquer tipo de medicamento. Então, sempre o juiz, no caso concreto, faz uma ponderação, justamente para ver se é o caso de fornecimento ou não, né? Então, funciona mais ou menos dessa maneira. Essa questão aí realmente é complexa, né? Se você conseguisse dar... A gente sempre pensa na questão do nosso familiar, né? Um pai, uma mãe, um irmão, um ente querido, vamos dizer assim. Se você conseguir prorrogar a vida dele, que seja por 5 minutos, né? Às vezes você fala, poxa, era 5 minutos a mais. Mas a gente tem que entender, evidentemente, é muito bem colocado, né? Um medicamento de 100 mil para postergar uma vida 3 meses. Aí quantas pessoas você deixará desassistida? Às vezes quantas crianças, né? Então a ponderação disso aí é extremamente complicado para o judiciário resolver, sem dúvida alguma. Temos aí, a gente está falando do Estado aí, né? Ele é obrigado aí a fornecer medicamento, o Estado, para tratamento aí fora do que consta na bula. Professor, às vezes o Poder Judiciário já tem vários precedentes nesse sentido. São os famosos medicamentos off-label, né? É que ele foi determinado para tratar uma mácula específica e acaba sendo utilizado de outra maneira, de uma maneira atípica. Então, hoje, o entendimento é que caso o médico prescreva, sim, é possível que o judiciário determine essa utilização off-label. Então, existe esse entendimento, porque o médico, né, ele é a pessoa mais adequada a especificar para qual que é o tratamento ou não. Então, é possível, sim, que o judiciário forneça, né, obrigue o Estado a fornecer um medicamento off-label. Podemos dizer que não é tão comum essa situação, né? Mas evidentemente aí é possível, a resposta é que é possível. Realmente a questão da autonomia médica, né, que é o médico que vai decidir, né, que é o profissional talhado aí para decidir que tipo de medicamento, mas às vezes ele tem experiências, as faculdades e tal, né? Olha, na bula não está, mas a gente sabe que tomando isso aqui ajuda naquela outra doença. Aí é questão do médico receitar, evidentemente. Uma outra situação aí, né? Como funciona aí o fornecimento de medicamento que é regulado aí? Nós temos ouvido muito isso aí, a questão da Anvisa hoje em dia, né? Como é que funciona isso daí? Sim, professor, essa questão da Anvisa a gente sabe que é um órgão público e a questão de tramitação, de aprovação de medicamentos, incorporação, ela é um pouco lenta, né? Então tem muitos medicamentos que no Brasil, no exterior, eles já estão sendo incorporados e utilizados, só que aí no Brasil ainda é um pouco denso, demorado esse trâmite. Então o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que caso o medicamento ele esteja em tramitação pela Anvisa ou ele seja aprovado por uma entidade internacionalmente reconhecida, ele poderia sim ser fornecido aqui no Brasil através de uma judicialização, digamos, né? Então o Estado poderia ser sim, excepcionalissimamente compelido a fornecer esses medicamentos ainda não regulamentados pela Anvisa. Mas a regra é que o fornecimento ele segue o parâmetro da Anvisa, até por uma questão de segurança.
Entendi. Porque a Anvisa que vai regular, que vai, na realidade, vai passar aí a dizer se pode ou não tomar e Exato. tudo mais. Nessa questão da Anvisa, a gente tem visto muito isso, principalmente agora na questão da pandemia aí, né? E o que falar aí quando o particular, né, ele tem o seu plano de saúde aí, né? E ele ingressa aí judicialmente, vamos dizer. Ocorre muito isso, né? A pessoa tem o plano de saúde e aí ela ingressa com uma ação judicial para fornecimento aí de algum medicamento, seja lá para o que for em relação à saúde. Como fica essa questão com o plano de saúde, né? Essa relação aí? Certo. Então, como a gente disse, o recurso, né, para a saúde ele é finito, né? E a Constituição previu de maneira, digamos assim, infinita, não tem um limite máximo. Quando a gente se depara com uma situação dessas, que a pessoa tem o plano de saúde, a gente viu que o entendimento tanto administrativo quanto judicial ele tem mudado. A ANS editou uma resolução recentemente restringindo alguns medicamentos, falando, medicamentos oncológicos e alguns medicamentos semelhantes a esses, eles são de obrigatoriedade do plano de saúde e não do Estado. E nesse caso, tira esse ônus do Estado para aquelas pessoas que têm plano de saúde e o plano acaba tendo que suportá-lo. Apesar de ser uma norma secundária, como a gente sabe, uma resolução da ANS, ela tem validade e a maioria dos juízes tem aceitado isso com bastante frequência. Então, desonera um pouco o Estado que pode utilizar esse recurso em outras ações. Na relação aí com a questão com o plano de saúde, na verdade. Outra situação aí, né? Quando a gente fala de ação, nós estamos falando aqui ingressar com ação, judicialização da saúde e tudo mais. Só que quando a gente fala disso, essa ação vai se tornando um processo judicial. E como é cultural e é o que ocorre no Brasil mesmo, na questão do judiciário, existe aí uma morosidade no processo. Né? A pessoa fala, mas não acaba, não tem solução, como é que fica isso daí? Como é que fica aí o trâmite processual de uma ação que envolva medicamentos, né? A questão específica do medicamento? Certo. Geralmente, essas ações elas tramitam ou por via de um mandado de segurança, ou também de uma ação que pode ser uma ação pelo rito comum, ou pelo juizado da Fazenda Pública, e ela geralmente se pauta numa tutela de urgência, né, para concessão desse medicamento, né, tendo um relatório do médico bem elaborado, demonstrando a urgência, o êxito da ação é praticamente certo, em vários casos, né. Então, essa ação, e a gente brinca que ela é uma ação que ela não respeita muito as regras processuais, né. Tem o artigo 264 do Código de Processo Civil que fala sobre a estabilização da demanda, né? Tem a citação, depois o despacho saneador e depois a sentença, seguindo uma ordem lógica. Nas ações de saúde, a gente pode alterar o pedido, né? A jurisprudência dos tribunais superiores é nesse sentido que a gente pode alterar o pedido ao longo da demanda, desde que seja antes da sentença. Então, até a sentença, a gente consegue, por exemplo, mudar uma receita e ainda assim aproveitando o carrego dessa tutela concedida em juízo. Então, funciona mais ou menos assim. A questão do medicamento costuma ir mais rápido mesmo, devido à necessidade, à urgência, à premência ali do medicamento para a pessoa, né? Evidentemente. Aí, foi falado aqui agora, por você, doutor Nilo, a questão do juizado da Fazenda Pública, né? Ele possui, o juizado da Fazenda Pública, a questão de competência, né? Falando aí para o nosso telespectador, ou seja, onde a competência, de forma simples, onde que vai resolver determinado problema, né? E a questão do juizado aí da Fazenda Pública, ele tem competência absoluta para essas questões envolvendo ações de saúde? A partir de 2009 veio a lei do Juizado Especial da Fazenda Pública. Com essa lei, o que aconteceu? Ela determinou a competência absoluta até 60 salários mínimos. Então, fazendo uma análise sobre essa legislação, todas as demandas até 60 salários mínimos, elas acabam caindo no Juizado Especial da Fazenda Pública. Fazendo a ressalva até que a população ela pode entrar sozinha, né, com essa demanda, né, vai até o fórum, vai no juizado e entra com essa demanda, né. E aí, na primeira fase do juizado, antes da sentença, né, ele pode caminhar sozinho com essa ação. É lógico que é melhor a orientação de um advogado, mas só que existe essa possibilidade também. Interessante também. Uma outra situação aí que eu quero falar especificamente agora da nossa cidade aqui de Bauru, né? Vamos falar daqui que é o que mais nos interessa. Como é a realidade dessas questões de judicialização aí da saúde e especificamente na nossa DRS aqui de Bauru?
Nós estamos na DRS da 6ª Região, é uma DRS que envolve cidades ricas, nós estamos no estado de São Paulo, então o acesso à saúde aqui ele é muito melhor do que em outros estados, né? Então a saúde aqui ela é muito bem gerida, certo? E mesmo num trabalho que a gente desenvolve aqui, até do doutorado, eles elencam, por exemplo, a Unesp lá de Botucatu. Botucatu, que é uma cidade que tem uma população relativamente grande, mas que tem uma estrutura sanitária muito grande, praticamente não tem demandas de judicialização. Então, a nossa região aqui ela é privilegiada, né? Comparado com outros estados, com outras cidades menores, a gente está num centro econômico muito grande e isso auxilia bastante na diminuição da judicialização. Nossa, isso é excelente, né? Eu penso quanto menos ações, quanto menos for judicializada questões envolvendo a saúde, isso é melhor, né? Porque é sinal que a população está sendo assistida, é sinal que está tendo medicamento, que está tendo leito, que está tendo UTI, que está tendo tudo isso para a nossa população. Isso é ótimo, né? E é assim, já que nós estamos falando da judicialização agora, né? Do atual momento. Mas aí não querendo fazer exercício de futurologia, mas quais são as perspectivas que a gente tem aí para essas questões que envolvem a judicialização da saúde, mas para um futuro mesmo que breve, né? A gente pode, com o andar da carruagem, essa questão de pandemia, dá para falar alguma coisa da judicialização da saúde em um futuro mesmo que breve, assim? Professor, a ideia é o seguinte, a judicialização está se desenvolvendo, os estudiosos eles estão aprendendo mais, estão se utilizando de alguns centros, né, de perícias, como o ENATJUS, que já estão desenvolvidos em funcionamento, né, e com isso o magistrado, na hora de julgar, ele tem mais fundamento ali, e mais documentos em suas mãos para fazer uma boa decisão, certo? Então a tendência é o quê? Que a judicialização seja um pouco mais restrita. Essa é uma vertente. Qual que é a outra vertente? A tecnologia em saúde ela vem se ampliando a cada dia. E com a ampliação de tecnologia em saúde, descobrem-se novas máculas e novos medicamentos são lançados. Então a judicialização, talvez, ela tenha altos e baixos, mas acredito que nunca termine em razão dessa situação. Porque tem novas máculas, novos medicamentos e sempre vai haver a questão da demanda, justamente por questões burocráticas, né? Até a incorporação desses medicamentos ela é um pouco lenta, como dizemos, como já foi dito aqui. Então o futuro ele é um pouco incerto, mas tem algumas questões que a gente pode mensurar aí. Eu também entendo dessa forma. Eu concordo 100% com a sua fala. Não tem um fim, né? Vamos ter um fim para a questão de saneamento, vamos ter um fim, vai para acabar, nunca mais teremos questões envolvendo saúde. Não é assim. O que a gente tem que buscar, evidentemente, é sempre melhorar, assistir melhor. E os problemas surgem, né? Faz parte da vida essa situação. E os problemas estão aí para a gente procurar resolver, né? Nós estamos chegando aí no final, já está quase estourado o nosso prazo. Eu mais uma vez agradeço o Dr. Nilo que veio aqui nos brindar com a sua presença, os esclarecimentos das questões inerentes à judicialização da saúde. Evidentemente que não dá para falarmos tudo aqui, né, no nosso prazo, que é um prazo curto, mas lhe agradeço muito a presença aqui e também especialmente ao nosso telespectador, porque, como eu digo, o nosso programa é feito para você. O nosso programa é pensado para o telespectador. Agradeço a sua presença, que nos brinda também. Muito obrigado e até o próximo. No futuro eu vejo um lugar cheio de energias positivas, boas vibrações e muito conhecimento. A FIB tem a melhor infraestrutura, 11 prédios, 64 laboratórios e mais de 200 professores titulados e com experiência de mercado. Ingresse na melhor faculdade de Bauru segundo o MEC. Vestibular FIB. Inscreva-se. fibbauru.br. FIB, na sua vibe.